Graça e paz, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 6 de julho de 2025 e eu tenho uma notícia muito boa. Vamos ler o último capítulo de Crônicas dessa sucessão de genealogias. Aí eu quero lhe pedir o seguinte: comenta aí no vídeo se você acompanhou a leitura dos 9 capítulos. Se você acompanhou a leitura dos 9 capítulos, comenta aí. Eu acompanhei. Para eu ver quem é que é perseverante aí para acompanhar quando a leitura não é tão atraente assim. Mas vamos então à leitura do capítulo 9 de 1 Crônicas, que diz: Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. E quando ele diz assim, entende-se que nós não temos aqui a descrição de todos, é óbvio. Só dos líderes, só dos principais, né? Aí ele diz: por sua infidelidade, que notícia ruim, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Aqui ele já traz uma informação sobre o retorno. Aí eles alistam, olha a lista. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onribes, neto de Enritre, neto de Bani, um descendente de Perez, filho de Judá. Isso aqui já é gente que retornou do exílio na Babilônica. Essas listas vão aparecer também em Esdras e Neemias. Continuando o versículo 5. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel, os de Judá eram 690 que voltaram. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaía, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote, tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de família eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. 14. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Metanias, filho de Mica, neto de Zicri, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Aí eram a lista de levitas, né? Guardas da porta. Versículo 17. Os guardas da porta eram Salum, chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Corá, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá e seus parentes. Os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados, tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Desculpem. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. Estava fazendo uma genealogia lá de trás. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrado na genealogia dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel.
Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda, ainda na época da tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo, eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas e seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores-chefes de famílias levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Agora vem a última genealogia aqui, que é a genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. E o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Nera, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia, eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Aqui está então a genealogia de Saul, tanto os seus antepassados quanto os seus descendentes, né? Os seus ascendentes e os seus descendentes. E aqui terminamos a genealogia e agora vamos reler da perspectiva do cronista o reinado de Davi, né? Nós vamos ver bastante coisa aqui sobre o reinado de Davi na continuidade desta leitura e que de alguma forma Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Deixa aí nos comentários aquilo que eu pedi no começo. Se você acompanhou todas as leituras completas de todos os capítulos de 1 a 9, comenta aí, eu acompanhei de 1 por 1. Que aí você, para mim, você está acima da média, porque muita gente que lê a Bíblia nessa parte aí pula, né? Porque não acha interessante. Mas que Deus a use para falar ao nosso coração, tá bom? Amanhã, 5h30 da manhã, a gente está aqui de volta, se Deus quiser, continuando a leitura de 1 Crônicas, agora a partir do capítulo 10, que a leitura se torna um pouco mais leve, tá bom? Abraço, aguardo vocês amanhã.